Marina estava contando que essa possível delação premiada via CPMI estava sendo pensada para Mauro Cid, mas que tem outra pessoa muito interessada nela, e é sobre isso que eu vou trazer bastidor. Walter Delgatti Neto aposta numa delação premiada com a CPMI do 8 de janeiro para escapar da cadeia. Segundo eu apurei, essa é praticamente a última esperança do hacker, porque a Polícia Federal rechaçou qualquer colaboração com redução de pena com ele por falta de provas documentais. Ao contrário de Mauro Cid, com quem a PF está negociando uma confissão, que seria um pouquinho diferente de uma delação, no caso do hacker, não. A PF disse: você não tem provas documentais do que você está dizendo, não farei a delação com você. Este mecanismo da delação premiada com uma CPMI é um mecanismo inédito. Esse é um instrumento que geralmente é utilizado com o Ministério Público ou com a Polícia Federal. A Advocacia do Senado, agora provocada pela relatora, pela senadora Elisiane Gama, deu um parecer favorável à negociação da delação com a CPMI, mas ainda não é certo que isso ocorra. O próprio presidente da CPMI, Arthur Maia, está dizendo que não sabe se vai acontecer. Delgatti, o hacker, ele está preso desde o dia 2 de agosto, acusado de invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça a mando da deputada Carla Zambelli. Ele também foi condenado recentemente a 20 anos de cadeia por invadir os celulares de procuradores e do ex-juiz, hoje senador, Sérgio Moro, no episódio da Vaza Jato. Neste caso específico, ele ainda responde a este processo em liberdade e vai recorrer. Mas no caso da invasão do sistema do CNJ, não. Ele está preso. A defesa de Delgatti entrou com um pedido de habeas corpus, mas o STF pediu uma manifestação da PGR que ainda não veio. Ele então segue na cadeia lá em Araraquara. Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com uma queixa-crime contra Delgatti, acusando-o de calúnia por ter dito na CPMI que o ex-presidente pediu a ele para assumir um grampo do celular de Moraes. O advogado do hacker, Ariovaldo Moreira, com quem eu conversei, me disse que essa denúncia veio à tona há mais de 6 meses em uma reportagem da revista Veja e que o prazo para que Bolsonaro entrasse com a reclamação já prescreveu. Vamos agora fazer um pouquinho de análise sobre isso e chamo Yuri Pita. Yuri está comigo direto lá do Senado. Yuri, como é que está o clima aí sobre a possibilidade de realmente ocorrer colaborações premiadas de investigados, eventualmente criminosos, com a CPMI? Mauro Cid dizendo que não tem muito interesse, já para um hacker, Walter Delgatti Neto é praticamente a última esperança, mas será que isso vai vingar? Oi, Raquel, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no 360. É difícil a gente prever e há muito ceticismo em relação a isso, mas a discussão sobre o poder de comissões parlamentares de inquérito terem condições de fechar delações premiadas não é uma discussão exatamente inédita aqui no Senado Federal, de onde eu estou falando neste momento. Até quando veio à tona essa possibilidade no fim da semana passada, uma fonte me alertou disso e me lembrou que em 2019, o senador Jorge Cajuru chegou a apresentar um projeto de lei mudando a lei que prevê as delações premiadas para prever esta possibilidade de que também as comissões parlamentares de inquérito pudessem fazer esse tipo de negociação com pessoas sob investigação, réus confessos, etc. Mas, no caso de Walter Delgatti, dado todo o seu histórico controverso, ligado à Vaza Jato, agora todas essas questões envolvendo as conversas que ele teve com a deputada Carla Zambelli e com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda há um certo ceticismo, até onde eu pude perceber em algumas poucas conversas que tive diretamente a esse respeito. Mas, de qualquer modo, é um assunto que em algum momento também já se foi aventado aqui no Senado, mas esse projeto de lei é um projeto que ainda não teve nenhum tipo de deliberação por parte da maioria dos senadores, Raquel. Obrigada, Yuri. Já temos a Thaís Arbex conosco, Carlinha? Temos a Thaís Arbex. Thaís, vou te pedir uma avaliação mais política. Arthur Maia já colocou ali um pé no freio, disse, não, acho que essa colaboração premiada com
não vai rolar, não vai acontecer. No caso do hacker, existe uma preocupação, uma suspeita ali dentro da oposição, que eles sempre falam a portas fechadas, em conversas reservadas, de que ele teria sido uma espécie ali de um cavalo de Troia, né, infiltrado no bolsonarismo. Será que existe esse receio, assim, de que a comissão ou eventuais delações premiadas feitas por uma CPMI pudessem ser utilizadas por um lado político ou por outro? Raquel, boa tarde. Boa tarde, Yuri, também, a todos que estão aqui com a gente no 360. Raquel, o que eu acho que é o mais importante disso? É a gente entender qual seria o motivo que levaria uma pessoa a fechar uma colaboração com uma comissão parlamentar de inquérito. A gente tratava disso aqui ontem e talvez esse seja o ponto principal. Por que essa pessoa faria esse movimento, se seria melhor ela fazer uma delação de fato com a Justiça, com o delegado, com o Ministério Público. Esse me parece ser o ponto central. E tem outro ponto bastante importante. No depoimento que deu à CPMI, o hacker Walter Delgatti acabou entregando ali aquilo que ele esperava entregar na delação que ele pretendia fazer com os investigadores. Então, não sei se, do ponto de vista da CPMI, teria algum ganho em pedir, em fechar esse tipo de colaboração com Delgatti. Porque, afinal de contas, me parece que ali ele entregou tudo que ele poderia. E do ponto de vista do próprio hacker, não sei se teria algum benefício de fato. Afinal de contas, ele responde a processos na esfera criminal. Não sei se para ele compensaria fazer um acordo político, porque, no fim das contas, ele pode não ser beneficiado em nenhum momento, Raquel. E a Polícia Federal já negou para ele essa delação, né? Diz que ele não tem provas documentais. E quando você conversa com a defesa, o que eles falam é o seguinte: não, os relatos dele vêm sendo confirmados por outras pessoas. Pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que depois vai e confirma que ele realmente foi ao Ministério da Defesa a pedido dele, Bolsonaro. Existe uma expectativa, até, Yuri, queria trazer isso para você, de que o próprio Mauro Cid, no depoimento que ele está prestando sobre a questão do hacker, que ele acabe confirmando, porque ele foi ali uma testemunha da conversa entre o hacker e Bolsonaro. Pois é, esse seria um dos aspectos relacionados ao Mauro Cid, neste caso envolvendo o hacker. Se ele testemunhou, participou, ou o que ele sabe desta conversa entre o ex-presidente e Walter Delgatti. Agora, o quanto o Mauro Cid também, por meio do seu celular, que era este anteparo, este primeiro contato antes de chegar, propriamente dito, a uma conversa direta com o ex-presidente, com o então presidente, o quanto dessas conversas que envolveriam com tentar comprovar aquele discurso de possibilidade de fraude no sistema de votação eletrônica, algo que nunca ocorreu, nenhuma fraude comprovada que tenha alterado o resultado das urnas, o quanto o Mauro Cid também se envolveu de alguma outra forma direta em outras conversas que ainda não vieram a público. Seria um dos aspectos também que a investigação poderia explorar com este depoimento de Mauro Cid. Se além deste hacker, se o entorno do ex-presidente e o próprio ex-presidente também chegou a tratar com outras pessoas que poderiam levar informações para aquilo que o governo queria na época, que era comprovar uma tese que não se comprova de que é possível fraudar o resultado apurado pelas urnas eletrônicas nas eleições do país, sejam elas para presidente da República, sejam elas para o vereador da menor cidade do país. Yuri, vou pegar a sua deixa. O que mais Mauro Cid pode revelar nesta possível confissão à Polícia Federal? A gente já volta a conversar.